houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Só amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria quando o Senhor nos concede a oportunidade de estar na presença dEle, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome dEle, porque nós sabemos que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. E a palavra que eu vou deixar esta manhã para o meu coração e para o coração da amada igreja se encontra em Isaías 49:15. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 49:15, que diz assim: pode uma mãe se esquecer-se do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma palavra, né, que nos mostra o cuidado, o amor de Deus para com a tua igreja. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ainda que o mundo, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, nos rejeite, ainda que pessoas não dê valor por mim e nem por você, há um Deus que dá, há um Deus que não se esquece, há um Deus que é contigo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, independente
da situação, independente do teu cenário, independente da maneira de você viver, o Senhor, Ele é contigo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Quando eu estava de manhã pedindo ao Senhor a palavra, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, e o Senhor trouxe referente à história do povo dele que se encontrava no Egito. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Um povo que era um povo que se encontrava ali sendo escravizado, sendo humilhado, sendo rejeitado, tendo de trabalhar ali a todo momento, debaixo de sol, aconteça o que acontecesse. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a palavra vai nos contar que o Senhor havia liberado uma promessa para Abraão, a Isaac e a Jacó, a qual ia libertar aquele povo. Mas o que me chama a atenção é que quando aquele povo estava ali sendo humilhado, sendo ali abusado, glória e exaltado seja o Senhor. Quando eu digo abusado, é abusado na forma de trabalhar dia e noite. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Creio eu que por um momento aquele povo se esqueceu do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor não se esqueceu do seu povo. A palavra vai contar que quando o Senhor libera uma palavra, a palavra dele não volta atrás. Eu não sei qual foi a palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida. Só tome posse nesta manhã, porque a palavra, ela vai se cumprir. A palavra, ela vai prevalecer, porque quem disse a palavra não foi qualquer pessoa, mas foi o Todo-Poderoso que pode fazer se cumprir sobre mim e sobre a tua vida. Como nós acabamos de ler aqui em Isaías, né? Que vai nos contar que pode até uma mãe se esquecer de um filho que amamentou, mas todavia o Senhor jamais se esqueceria nem de mim e nem de ti. E o Senhor não havia se esquecido da promessa que havia liberado para aquele povo. O Senhor falou que ia libertar aquele povo. E a palavra que o Senhor lhe deu, o Senhor lhe fez se cumprir. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra que vai contar que o Senhor levanta Moisés. E Moisés é usado através do Senhor para libertar aquele povo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque a promessa ela tinha de se cumprir. A vontade do Senhor tinha de ser feita. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: a vontade do Senhor sobre mim, sobre a tua vida, ela vai ser feita. E o nome dele vai ser glorificado. A palavra que vai contar que Moisés ele é guiado para libertar o povo. Como nós sabemos da trajetória, nós sabemos da história de Moisés, para que Moisés ele foi chamado, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que no começo da história de Moisés surgiu um obstáculo, a qual o inimigo até tentou impedir, mas nós sabemos que ninguém pode impedir o agir de Deus. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos marcados com a promessa do Senhor, ainda que o inimigo ele se levante, ainda que o inimigo ele fique furioso, ainda que o inimigo a todo custo tente impedir, ele não consegue, porque aquele que o Senhor chama, o Senhor ele garante. É o Senhor que garante a minha e a tua vitória nesta manhã. É o Senhor que garante o meio teu socorro nesta manhã. E não somente descansa o teu coração, descansa a tua alma. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Não te perturbes, não te desanimes, mas continue confiando, porque a palavra vem daquele que não erra. A palavra vem daquele que quando ele fala, ele garante e ele cumpre as suas palavras. Quando aquele povo ele é liberto, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor ele permite com que Faraó venha deixar aquele povo e de conta a terra prometida, a qual o Senhor havia ali prometido. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele povo, eles vão, porque o Senhor ele liberta aquele povo, ele resgata aquele povo da mão de Faraó. Mas se nós formos parar para analisar por quanto obstáculo aqueles povos enfrentaram naquele deserto,
Mas o que me chama a atenção é que em meio a cada obstáculo, é que em meio a cada cenário, o Senhor entrou em ação. O Senhor não deixou aquele povo só. Mas a todo momento nós podemos saber que aquele povo ele foi ingrato. Aquele povo a todo momento via o cuidado de Deus. Mas há grandes momentos que aquele povo não acreditava. Aquele povo murmurava, questionava e se perguntava onde estava Deus. Imagine Deus, ele tem o cuidado de levantar Moisés para libertar aquele povo, arranca aquele povo da escravidão, e aquele povo mesmo assim continua rejeitando, continua desacreditando da mão poderosa de Deus, de que Deus poderia fazer o impossível acontecer. Mas o que me chama a atenção é que em meio ali há muitas vezes a dúvida, o medo, o desespero. O Senhor não abandonou aquele povo. O Senhor seguiu com aquele povo até o fim, porque o Senhor havia liberado uma palavra que ia libertar aquele povo e que aquele povo ia conquistar a terra prometida. Por mais ingrato que aquele povo ele for para com Deus, o Senhor ele foi fiel até o fim para com aquele povo. E na nossa vida não é diferente. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós somos ingratos para com Deus, mas assim o Senhor continua fiel para comigo e para contigo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que o Senhor ele teve o cuidado, ele teve o zelo para com o povo. O Senhor não deixou, glória e exaltado seja o nome do Senhor, aquele povo padecer, aquele povo viesse morrer naquela situação. Não, a todo momento o Senhor entrava com providência, o Senhor entrava ali com escape para com aquele povo. O que me chama a atenção é que mesmo ali em meio a tanta situação, mesmo em meio ao desespero, Moisés continuou na posição. Porque nós sabemos que para Moisés não foi fácil liderar uma multidão. Mas Moisés ali estava sendo guiado pelo Espírito Santo. O Senhor estava ali com Moisés naquele momento. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa. Tem situações sobre nossas vidas que nós até paramos e pensamos que Deus ele tem nos esquecido, que Deus ele tem nos rejeitado, que Deus ele tem nos abandonado. Mas entenda uma coisa, todo momento o Senhor se conta do meu e do teu lado. Tem situação sobre nossas vidas que sobrevém, muitas vezes difícil, que nós paramos e pensamos aonde está Deus. Deus está do teu lado, Deus está cuidando de ti. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você esteja se perguntando se Deus está do meu lado, por que está essa situação acontecendo, entenda uma coisa, Deus até pode permitir tudo isso sobre a tua vida, porque Deus permitiu a tempestade sobrevir o barco daquele discípulo para provar a fé dele, para ver até onde eles iam. O que me chama a atenção é que o Senhor permitiu, mas o Senhor ali provou a fé do discípulo. O Senhor levantou e deu ordem para o mar se acalmar, para o vento se acalmar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E na nossa vida não é diferente. O Senhor permite a onda vir, mas o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que dá ordem para acalmar e nos dá vitória. O que me chama a atenção é que aquele povo era ingrato, questionava de tudo, murmurava de tudo. Toda hora dizia que preferia estar ali no deserto, no Egito, do que no deserto, porque aquele povo achava que Deus ele não ia fazer acontecer o que havia liberado. Aquele povo não acreditava que ia acontecer. Mas entenda uma coisa, quando o Senhor ele promete, ele cumpre. Ainda que você se esqueça, o Senhor não se esquece daquilo que ele liberou sobre nossas vidas. O Senhor ele não se esquece. E assim como o Senhor não se esqueceu daquele povo, o Senhor não ia fazer com que Moisés viesse até aquele lugar, resgatasse aquele povo e levasse até o deserto para morrer. Porque o nosso Deus é Deus disso. Nosso Deus ele vai até o final. Entenda uma coisa, quando ele entra em uma batalha, ele entra para vencer. Ele entra para ganhar e o nome dele ser glorificado. Eu não acredito que Deus vai tirar aquele povo de lá para deixar à toa de qualquer jeito, se suprir a necessidade daquele povo, não. A todo momento ele teve
A todo momento o Senhor cuidou, o Senhor amparou aquele povo que estava ali naquela situação. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Êxodo vai contar que, glória e exaltado seja o nome do Senhor, aquele cumprimento que o Senhor havia prometido àquele povo, ele iria se cumprir, que era o que? Libertar o povo daquela situação. E o Senhor se fez se cumprir. O Senhor até complicou a trajetória daquele povo, mas a todo momento o Senhor estava ali cuidando. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de cuidado. O nosso Deus é um Deus que Ele não vai nos deixar de qualquer jeito. Não vai deixar o nosso adversário zombar nem de mim e nem de você. Porque quando o nosso adversário zomba e acha que é impossível, Deus vem e torna possível. Deus vem e muda o cativeiro, muda a história e nos dá vitória. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando glória e exaltado seja o nome do Senhor, o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar, o povo começa a ter sede e a ter fome. O Senhor Ele não deixa o povo morrer de fome. O Senhor não deixa o povo morrer de sede. O Senhor Ele provém do céu. O Senhor Ele provém da rocha, dá água ao povo, dá maná do céu ao povo. Mas mesmo assim o povo não acreditava, mesmo assim o povo murmurava, questionava. O povo até levantou o bezerro, para adorar em meio ali ao deserto. Glória e exaltado seja o nome do Senhor, porque achava que Deus não estava com eles, e a todo momento Senhor estava ali com eles, suprindo a necessidade, cuidando. Glória e exaltado seja o nome do Senhor, e ajudando aquele povo a todo momento. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é comigo. Deus, Ele é contigo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Toda a situação que sobrevém sobre nossas vidas, tudo aquilo que até mesmo o próprio Deus permite você passar, é necessário a gente crer que Ele está no controle de tudo, que Ele está no barco, que Ele não perdeu a direção, que Ele não perdeu o controle de nada. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós tomamos o controle de Deus, e muitas vezes o barco começa a balançar. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E aí nós paramos e perguntamos: aonde está Deus? Deus está, glória e exaltado seja o nome do Senhor, esperando em você dar a Ele o controle das nossas vidas. Porque o controle na mão dEle, Ele sabe como agir, Ele sabe como operar, Ele sabe como entrar em cena, Ele sabe como fazer acontecer. Porque nós sabemos que sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele povo ali no deserto, no Egito, se Deus não podia nada, mas ali quando estava ali de conta a terra prometida com Deus, eles puderam tudo, porque o Senhor Ele estava ali no controle de tudo, o Senhor estava provendo tudo, e o Senhor estava preparando o hino da vitória para aquele povo. O que me chama a atenção é que o cuidado de Deus foi tão grande, que mesmo em meio à murmuração, mesmo em meio àquele povo ali a blasfemar, a murmurar, a questionar, Deus não permitiu que aquele povo viesse perecer naquele deserto. Em meio à tua situação, em meio ao teu deserto, pessoas podem até estar observando e dizendo: vai morrer no meio do deserto, vai paralisar no meio do deserto, vai naufragar, vai resistir. Entenda uma coisa: quem te sustenta é Deus. Enquanto pessoas estão torcendo contra, enquanto pessoas estão dizendo algo contra, Deus está mandando em você avançar. Avante. Não temes, porque Deus Ele é comigo, Deus Ele é contigo. Não temes, porque o mesmo Deus que põe no deserto é o mesmo Deus que passeia do teu lado para te dar vitória. É o mesmo Deus que passeia do teu lado para te dar escape e livramento. Porque enquanto
contigo. Não passe murmurando, não passe questionando, mas passe sabendo que o grande eu sou. Ele é comigo e Ele é contigo. Confunda o inimigo, sabe como? Passe pelo deserto cantando o hino da vitória. Você não está entendendo, mas você está adorando. Você não está entendendo, mas você está glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque você sabe que o teu socorro vem dele. Porque você sabe que enquanto você adora, enquanto você ora, o Senhor peleja ao meu e ao teu favor. Imagine a situação a qual aquele povo ele se encontrava. O Senhor ele cumpriu a promessa dele para aquele povo, mas Deus ele é um Deus que em meio à situação, em meio ao cenário a qual nós achamos que está tudo tranquilo, Deus vem e coloca uma situação para ver a minha e a tua reação, para ver a minha e a tua fé, para ver se em meio ao problema você vai questionar, ou você vai adorar, ou você vai pensar em desistir, ou você vai prosseguir. Imagine aquele povo ali já furioso com Moisés, questionando, murmurando, e observar que mais uma vez Faraó vem com seu grande exército para tentar pegar todos para o matar. Aí, para complicar a situação, o Senhor, glória exaltado seja o nome do Senhor, coloca o mar vermelho, a qual aquele povo ali não tinha mais escape, aquele povo não tinha mais para onde ir. Se entrar no mar, morre afogado. Se voltar, o exército de Faraó pega. Se ficar esperando, de qualquer jeito vai morrer. E aquele povo mais sem saber o que fazer. Creio eu que o povo já estava ali reitado com Moisés. Imagine perante aquela situação. Creio eu que o povo só voltou pegar Moisés, engarguelar, matar. Porque se fosse no dia de hoje, ia ser assim. Ia ser assim ou coisa pior. Mas o que me chama a atenção é que quando Moisés ele vai clamar ao Senhor, Moisés ele usa sabedoria, porque se fosse o dia de hoje tirando para mim, se aquele povo viesse, eu já ia perder logo a cabeça, eu ia de conta aquele povo. Podia ser a multidão, eu sei que eu ia morrer em meio a todo, mas eu ia de conta era ele. Mas Moisés não, Moisés foi clamar quem? A quem poderia resolver o problema dele, daquele povo. Moisés foi de contra a pessoa cega que tinha um escape naquele momento. E Moisés ele clama ao Senhor, e o Senhor fala a Moisés: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Aí eu paro e analiso: como é que o povo vai marchar se atrás é o exército e na frente está o mar? O povo vai marchar para que lugar? Muitas vezes o Senhor complica sobre nossas vidas para descomplicar, para mostrar que o controle está na mão dele e a gente não entende. Muita gente fica quebrando a cabeça e perguntando por quê, e vai lhe perguntar o porquê. Comece a engrandecer, comece a orar, porque o mar ele vai se abrir. O mar ele vai ter de se abrir, porque quando o Senhor libera uma palavra, o que é impossível se torna possível. O nome dele é glorificado. Aí imagina aquele povo observando Moisés clamando a Deus, aquele povo está doido. Agora ele vem clamar a Deus, sabendo que não tem mais jeito, não tem mais escapatória, não tem como mais ser solucionado. E creio que Moisés estava ali, tentando o máximo se acalmar e se concentrar. E o Senhor, ele fala para Moisés, que clama a mente do povo de Israel que marche. Moisés levanta o cajado, vai nos contar que o mar ele se abre. O povo incrédulo, o povo ali que até o momento questionava, murmurava, viu a mão de Deus se manifestar entre aquele povo. A palavra de Deus da queima se abre, o impossível acontece, o sobrenatural acontece. O que me chama a atenção é que eles vêem se abrir, mas o que me impressiona mais é que aquele povo atravessa aquele mar vermelho com o pé enxuto. Olha o cuidado de Deus para aquele povo. O Senhor poderia deixar aquele povo lá onde estava para morrer tudo, porque era um povo ali que não tinha obediência, o povo ali que estava murmurando, questionando. Mas Deus ele havia liberado uma palavra que ia levar a terra prometida. Entenda uma coisa: quando Deus ele promete, ele cumpre. Eu não sei o que o Senhor prometeu sobre a tua vida. Ainda que você olhe para a circunstância e possa estar pior
maneira que for. Deus é que tem o poder para reverter o quadro. Deus é que tem o poder para reverter a situação. Muitas vezes até você desacredita, acha que não vai acontecer. Porque se nós paramos para olhar, a gente diz, não tem como acontecer. É impossível. Nós ficamos igual aquele povo ali no deserto. É impossível acontecer aqui em cima abrir. Mas Deus fez o impossível acontecer. E na nossa vida não é diferente. Porque agindo Deus, quem impedirá? Faraó pode até vir. O inimigo pode até armar decreto. O inferno pode até entrar em reunião. Mas quando Deus se levanta, todos têm de cair por terra e o nome dele ser glorificado. Ele te dá uma coisa, nesta tua luta, que vai pelejar por ti é o grande eu sou. Que vai fazer acontecer na tua vida é o grande eu sou. Então descansa somente no teu coração. Continue crendo, continue marchando, porque a ordem nesta manhã não é para parar, não é para retroceder. Porque enquanto o mar está fechado, nós paramos. Enquanto o mar está fechado, nós retrocedemos, nós paralisamos. Mas o Senhor quer usar a minha tua fé. O mar está fechado, o mar está agitado. Comece a adorar. Comece a colocar em ação aquilo que o Senhor te deu. Porque através da tua adoração, é através da tua ação que Deus vai mover céus e terra ao teu favor. É através da tua ação que Deus vai fazer acontecer. Porque o Senhor não se esquece nem de mim e nem de você. Muitas vezes nós que se esquecemos do Senhor, se esquecemos das grandezas, dos milagres, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E muitas vezes, em vez de nós adorar, em meio à tempestade, em meio a esse caos, em meio a situações difíceis, nós começamos a murmurar. Quantas vezes o Senhor tem nos dado bênção, o Senhor tem feito acontecer o impossível, e nós não paramos para agradecer. Mas por que tão fácil, quando a situação aperta, nós começamos a murmurar, a questionar, a perguntar, cadê Deus? Quer dizer, Deus só está no momento em que a aprovação está apertando? Quer dizer que quando tudo vai bem, o Senhor não é exaltado, sendo que o Senhor não merece mais ser glorificado e exaltado? A todo tempo, Deus ele é bom. A todo tempo, Deus ele é bom. O povo teve de reconhecer que o Deus que havia liberado aquela palavra é um Deus que não voltava com a palavra dele atrás. É um Deus que ia sempre com escape com livramento. É um Deus que não ia permitir que aquele povo viesse morrer naquela situação. Porque Deus ele não ia permitir isso acontecer. Porque quando ele libera, quando ele decreta, está decretado e o nome dele tem de ser glorificado. Então somente descansa o seu coração nesta noite e continue crendo, porque o mesmo Deus que foi com aquele povo, o mesmo Deus que teve cuidado para com aquele povo, é o mesmo Deus que cuida de mim, é o mesmo Deus que cuida de você. Quantas vezes o Senhor ele proveu sobre nossas vidas? Quantas vezes o Senhor entrou em situação a qual nós se desesperava e dizia que não ia acontecer? Quantas vezes o Senhor ele operou no meio do teu povo? Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor ele continua fazendo. Muitas vezes a gente não percebe, mas nos mínimos detalhes o Senhor ele tem cuidado. O Senhor ele tem prometido, o Senhor ele tem zelado com a palavra dele. O Senhor não tem deixado a palavra dele, glória e exaltado seja o Senhor, ter voltado atrás. O Senhor ele sempre tem cumprido aquele que nos prometeu. Muitas vezes o Senhor não cumpriu imediatamente. Muitas vezes o Senhor ainda não cumpriu aquilo que ele falou 10 anos atrás. Mas o Senhor ele vai cumprir, porque a palavra dele tem de ser cumprido. E o nome dele tem de ser glorificado. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E é essa mensagem que eu deixo nesta noite, nesta manhã, para o meu coração e para o coração da amada igreja, que o Senhor continue falando tremendamente. E eu peço a igreja que continue orando para a minha vida. Amém.